Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Amém. É com muita alegria, temor e tremor, né? Que eu tô aqui nessa noite. A voz vai estar um pouquinho ruinzinha, até porque vem de gripe, vem em Brasília. Então, vocês me ajudem por aí, viu? Amém? Amém. Então tá, porque depois de um louvor desse daqui, vocês já sabem onde é que me jogaram, né? Então, vocês vão ter que me ajudar daí, porque grande é a responsabilidade. Mas, glória a Deus por poder estar aqui. Na verdade, essa é a nossa casa agora, né? Não tem muito tempo. Então, até dando um spoiler aí da palavra, né? Pastor Alexandra, Pastor Sidney. Esse povo, né? O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. E é com muita alegria, né, que eu estou aqui nessa noite. E muitos não me conhecem, né? Meu nome é Ana Paula, casada com o Fábio, com o São, com a Yara, né? Uma jovem de 26 anos, que amo muito. E que se hoje eu estou aqui é porque um dia ela me alcançou. Se eu estou aqui hoje é porque um dia a minha sogra, a minha Ló, né? A minha Noemi plantou essa semente para que eu estivesse aqui, né? E eu sei que hoje ela não está aqui, está em Brasília, lá guardadinha. Mas se ela pudesse contemplar com lucidez esse momento, ela ficaria muito feliz. Porque não somente eu, mas a promessa que o Senhor fez para a vida dela, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está se cumprindo, né? E eu creio que isso vai perpetuar por toda a nossa geração daqui para frente. E eu quero encorajar, né, cada pai, cada mãe, que olhe para um lado, assim, para sua criança e fala: obrigada, Deus, pelo missionário, pela missionária que o Senhor me entregou. Obrigada porque eu não estou vendo aqui apenas uma criança, mas alguém que vai plantar uma semente tão poderosa que eu ainda não sei aonde ela vai dar, mas eu sei que ela vai frutificar. Amém? E eu trouxe uma palavra que, na verdade, o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho que agradecer a pastora Alexandra por ter me abençoado e me liberado esse fim de semana para retornar a um lugar muito especial, que foi a minha antiga casa, e poder servir lá naquele lugar, né? E quando eu estava preparando a palavra, que na verdade, né, era um retiro, já estava pronta, e Deus falou: novo começo. Rasga tudo e começa de novo. O novo começa agora. Eu falei: amém, Deus. Então vamos preparar e fazer tudo novo de novo. E ali ele já fez tudo novo de novo, né? E domingo uma amiga me convida e fala, não tinha conversado com o esposo dela: vem pregar aqui. Eu falei, vou. Ela é Santa Ceia. Eu falei: vou não. Falei: não vou. E ali eu falei: já tinha uma palavra pronta, ainda mandei pro Fábio. Falei: tira a foto aí, manda aí pra mim, né? A palavra de 3 anos atrás, enfim, né? Muito tempo atrás. E aí Deus me senta uma hora antes e fala: novo começo, o novo começa agora. Eu falei: meu Deus, não faz isso. Espírito Santo. E lá fomos nós, né? Mais uma vez, e o novo começa agora. Me ajuda só com o tempo, tá? E o novo começa agora, então o novo começa agora. E ali a gente, sem voz, enquanto eu tomava um chá, a palavra o Senhor me deu. E eu falei: tá bom. E o pastor, né, falou, junto com a pastora: você vai pregar quarta? Eu falei: tá brincando, né? Eu falei: bom, obedeço. Ele: sim, é de verdade. Eu falei: Deus, tá bom. Então, né? Eu falei: a palavra já tá pronta. E quando eu tava com a palavra pronta na mão, o que Deus falou pra mim? Bora, gente, me ajuda. Vocês já ouviram 2 vezes e ouvem todo dia. Que o novo começa agora. E aí ele faz tudo novo de novo, né? E como é bom a gente ouvir a voz do Senhor, como é bom a gente ter essa sensibilidade no Espírito. E eu sei que cada um aqui tem uma história, né? E que a gente saiba ouvir, entender, ter empatia pela história que cada um conta, né? Cada um, novo, jovem, idoso, enfim, cada um já tem a sua história. Até as crianças têm já a sua história. E eu queria compartilhar com vocês uma
uma história que me impactou muito. Que, na verdade, eu li dessa vez realmente como um novo, né? A gente vai meditar aqui sobre Ruth e Noemi, ou Noemi e Ruth. Mas não se preocupem, isso não é um culto de mulheres, eu sei, estou ciente, tá? Não se preocupem, homens, confia. Sei que também não é casamento, celebração, então, mais uma vez, confia, tá? Eclesiastes diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o começo, amém? É melhor o fim do que o começo, amém? Então fala aí para a pessoa que está do teu lado, é melhor o fim do que o começo. Beleza? Vocês confiam? Então tá. Então a gente vai caminhar por aí, no livro de Ruth. E Salmo 35 diz, porque a ira do Senhor, né, porque a sua ira, ela dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E não tem como a gente começar a falar de Ruth e Noemi sem que a gente medite que Noemi realmente teve uma vida excelente em muitos aspectos, mas ela passou por uma grande noite na sua casa, na sua família. E aí eu queria que você lesse aí comigo no livro de Ruth. Nós vamos ler ali a partir do versículo 8, tá? Mas só para a gente se situar na palavra, para ficar mais claro, para a gente poder começar. Era um tempo, né? Era o tempo de Juízes, e houve uma grande fome na terra. Na verdade, Elimeleque saiu, né, com a sua esposa e seus filhos, e eles foram para a terra de Moabe. E lá nessa terra, durante muito tempo ali eles estiveram, e morreu Elimeleque, né, e ficou Noemi ali com seus 2 filhos. E eles acabaram se casando com 2 mulheres moabitas, né, que foi Orfa e Ruth. E morreram também os filhos de Noemi. Então, depois de tanta sequidão, depois de morte, a perda dos 2 filhos e praticamente a família dela de sangue, não tinha como aquela mulher estar de uma forma diferente, senão com grande dor, com grande sequidão dentro dela. E aconteceu que ela se levantou com as suas noras e voltou do campo de Moabe, porque ela tinha ouvido falar que Deus tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E eles eram de Belém, né? E Belém é a casa do pão, né? E quem é o pão, senão Jesus, né? Porque ele declara que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ela estava numa terra que não era dela. Estava ali com um povo que não era dela. Estava com 2 agregadas que a princípio não eram a sua responsabilidade, mas que agora ela tinha que carregar. Então elas voltaram para a terra de Judá. E aí vocês vão acompanhar comigo no versículo 8 que diz: Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê, que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Por que iríeis comigo? Né? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado. Por que elas iam com ela? Por quê? Já a gente vai saber por quê. E eu tenho ainda no meu ventre mais filhos para que fosse por maridos. Então, lá no versículo 14, aliás, no versículo 13, ela fala, né? Esperá-los-ei até que viessem a ser grandes, se ela tivesse assim filhos do ventre. Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ao pé de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa, Ruth, que conhecia o Deus de Noemi, através da vida e do testemunho de Noemi. Porque ela estava numa terra diferente. Ela não era de Belém, ela não era da casa do pão. E ela não conhecia a presença de Deus como conhecia Noemi, nos tempos em que viveu na sua terra. Mas ela conhecia o Senhor a partir da vida daquela mulher. E eu quero que você pense, como é que está a sua vida e o seu testemunho, para que outras pessoas que não conhecem a Jesus o conheçam através de você. Será que a tua vida tem inspirado e feito com que alguém olhe e fala: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus? Um Deus que você não viu, um Deus que você não alcançou, um Deus que você talvez nunca tenha adorado, nunca tenha buscado. Será que o teu testemunho é tão forte a ponto de fazer alguém falar: ei, eu vou hoje na Global Church para poder ver, entender e conhecer esse teu Deus na profundidade do que você está vivendo? Porque até aqui você tem sido tão excelente em todas as coisas, você tem sido tão fiel em todas as coisas. Eu tenho visto o teu testemunho, eu tenho visto a tua caminhada, eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto as suas lutas, e você ainda glorifica e exalta o nome desse Deus. Então eu quero ir lá conhecer. Será que a nossa vida tem sido assim diante do Senhor? Diante das pessoas, a ponto de inspirar para que a gente tenha essa força de, sem palavras muitas vezes, trazê-los até aqui? Trazê-los até esta, que hoje a gente pode dizer que é a Belém? Hoje eu declaro sem medo que este lugar é Belém. Este lugar é onde Noemi saiu. Ela estava em Moabe e ela voltou para que ela pudesse novamente ser alimentada, porque ela ouviu falar que naquele lugar havia fartura. Ela ouviu falar que naquele lugar tinha pão. Ela ouviu falar que algo diferente estava acontecendo ali naquele lugar. E não tem sido diferente aqui. Cada quarta-feira, cada domingo a gente tem recebido uma porção do Senhor. Não somente o maná que tem derramado, assim como foi quando o povo estava atravessando o Egito, mas nós temos recebido diretamente da casa do pão vivo que desceu do céu, a porção necessária para que onde eu e você estivermos, ninguém mais morra de fome. É assim que nós temos que ser. Eu não quero ser um padeiro faminto que prepara pão, que está em contato com pão, que faz o pão todos os dias, que levanta cedo e acaba morrendo de fome. Queridos, eu sou a primeira que quero estar alimentada por esse pão. Eu não quero ser um padeiro faminto. Eu não quero morrer de fome. E eu não sei quanto a vocês, mas eu me alimentei tanto com essa palavra, tanto, de uma forma que nem eu mesmo podia explicar. E a confirmação foi que, conversando com a Yara, que é a minha filha, e a gente sempre compartilha, todas as vezes antes de eu ministrar, a gente senta, debate, e eu mostrei para ela a palavra que estava sendo gerada e construída, e ela correu e pegou um caderno e pegou um livro e falou: mãe, isso aqui eu estava lendo essa semana, lê aqui. E aquilo foi acendendo no meu coração, e a gente fala de Ruth. Queridos, eu não quero ser conhecida como Ruth. Pelo contrário, eu quero ser uma Noemi, aonde eu estiver. Eu não quero, talvez eu não seja, talvez você não seja, mas meu desejo, enquanto eu estava lendo essa palavra, eu falei: Deus, eu quero ser Noemi. Eu quero ser Noemi, Senhor, eu quero ser Noemi. Aonde eu estiver, eu quero ser Noemi, eu quero ser aquela que fica, eu quero ser aquela que incentiva, eu quero ser aquela que move, eu quero ser Noemi, Senhor, porque eu sei que o Senhor já tem Ruths preparadas.
Eu quero ser, Senhor, um Moisés que prepara, Senhor Jesus, Josué, porque eu sei que tem muito Josué por aí. Eu quero ser, Senhor, um Eli que prepara Samuéis, porque eu sei que tem muitos Samuéis por aí. Aqueles que já nasceram, aqueles que ainda não nasceram. Eu quero ser Eli, Senhor. Eu quero ser quem prepara. Eu quero ser, Senhor, como um Paulo que preparou Timóteo. Eu quero ser uma avó Lloyd, em quem ele se inspirava. Então não precisa lembrar do meu nome, não precisa lembrar de quem eu sou, porque eu quero ser Noemi. Eu quero ser Noemi, e eu desejei isso de uma forma como talvez eu nunca tenha desejado antes, e talvez como eu nunca tenha entendido. Porque quando a gente começa a viver dentro do nosso propósito, daqui a pouco você já está mergulhando, você já está falando, você já está fazendo, e você muitas vezes nem se dá conta, porque eu não sei quanto a vocês, mas esse negócio de jugo de propósito, para que você nasceu, essa moda, teve uma hora que eu falei, meu Deus, está ficando pesado. Está ficando pesado, porque todo mundo tem que ter um propósito, todo mundo tem que correr atrás de um propósito, todo mundo tem que achar com quantos anos? Com 10, com 5, com 12, com 40, com 50? Eu não sei em quanto tempo você vai descobrir qual é o seu propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu sei que ele está aí. E no momento certo que precisar ser ativado, Deus não somente vai virar uma chave, mas vai fazer você ligar esse carro e sair andando, porque é para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou simplesmente para cumprir um papel em um lugar. Então espera, confia, vai fluir, vai nascer, vai acontecer. Espera. Faz o pouco, faz o muito, mas faça. Vamos continuar, né? Enfim. Então, vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, né? Ruth falou, vou contigo, e acabou. Então ela deixou de falar isso. Então falou, bom, já que ela vai, então a partir de hoje não falo mais nada. E aqui começa a primeira cura de Noemi. A partir do momento que alguém parou, amou, confiou e falou, vou te seguir. Tanto ela foi curada naquele momento que ela nunca mais falou sobre isso. Que era amarga, que ela não deveria ir. Quantas vezes nós recebemos alguém como um presente do Senhor na nossa vida, que Deus coloca para falar, vou contigo, vou com você. Não, mas eu não cara, hoje não tá bom. Eu louvo a Deus porque quando eu cheguei nesse lugar, muito amargurada, muito triste, foram tempos muito difíceis. Eu fiquei 1 ano e meio aqui sozinha, em plena pandemia, sem a minha família, sem o meu esposo, sem a minha filha. E eu digo que eu estava em Moab, mas em Belém eu tinha sido bem alimentada. Foram 14 anos servindo a mesma igreja e recebendo um alimento, pão vivo que desceu do céu. E até encontrar, né, novamente um lugar para congregar, foi esse pão que desceu do céu que me sustentou. Foi esse pão que desceu do céu que não me deixou morrer de fome. Foi esse pão que, enquanto muitos desistiam no meio do caminho, foi Deus. Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu não tinha outro lugar senão o Senhor. E quando eu comecei novamente a congregar, eu louvo a Deus porque mulheres pegaram na minha mão, como Ruth. E no meio da minha amargura, da minha tristeza, falaram, não, eu vou contigo. Tenho 2 amigas em especial, irmãs, e elas sabem disso, que pegaram na minha mão e falaram, eu vou, vamos.
E eu comecei a ser ministrada, e eu comecei a ser curada, e eu comecei a ser tratada, porque como Noemi, eu conhecia a palavra. Eu tive em Belém, agora eu estava em Moabe, triste, amargurada. E quantos não estão aqui também assim nessa noite? Pode muitas vezes não estar em um outro estado, numa outra igreja, mas às vezes dentro de si mesmo, sabe? As dores, as dificuldades, trouxe para um Moabe, e talvez seja a hora de voltar para Belém. E este é Belém, este é o lugar que Deus nos traz nesta noite para voltar a nos alimentar. Então ela recebeu essa cura e ela não mais falou sobre isso. E assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, olha que coisa linda, gente. Toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Espantados. Não é esta Noemi? Eu te digo que quem te viu sair te reconhece quando você voltar. Quem te viu em Belém, na casa do pão, você pode ir para onde você for, mas quando você voltar, vai te reconhecer. Não era esse? Não era essa? E olharam e por que reconheceram Noemi? Não foi uma mulher qualquer. Não foi uma pessoa qualquer. Né? Foi Noemi, podia ser Pedro, Paulo, João, enfim. Podia ser eu, podia ser você. Quando você volta para algum lugar, você é uma pessoa com quem as pessoas têm saudade e falam: não era essa, porque o sentimento que as pessoas receberam Noemi não foi de alguém que estava simplesmente espantado por ter visto um fantasma, mas pela admiração deles. Aí digo eu, tá? Não a palavra, eu entendo que parece que houve uma admiração por aquela mulher. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Queridos, a dor de Noemi foi tão forte, a amargura dela foi tão forte, a ponto dela mudar de nome. Muda de nome quem não aceita a identidade que tem. Eu não sei como é que você está se chamando agora, mas eu quero te dizer que, se você mudou de nome nesta noite, você vai declarar em alto e bom som qual é o seu nome. Porque Deus te deu um nome quando você nasceu através do seu pai e da sua mãe. E não aceite nenhum outro nome diferente do que aquele que o Criador te deu. Porque você estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, quando Deus te deu o seu nome. E esse nome que você vai carregar, aonde quer que você esteja, ele vai carregar a presença. Esse nome carrega a presença de Deus. O seu nome carrega a presença de Deus. Eu quero que você fale bem alto o seu nome. Eu quero que você fale bem alto o seu nome. Ana Paula. Cada um de vocês fala o seu nome. Eu não ouvi. Agora eu ouvi. Será que Deus ouviu aí o seu nome? Dá para falar de novo aí? Amém. E eu costumo, hoje é difícil a gente falar, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Sem que isso soe de uma maneira, enfim, política ou diferente, né? Do momento que a gente está vivendo. Mas a primeira coisa que me chama muito a atenção aqui é que é um exercício que nós, enquanto cristãos, devemos fazer. Isso para Noemi, é engraçado que eu aprendi isso não tem muito tempo, né? Deve ter alguns meses. Me ajuda com a hora. E depois eu vi aplicado a palavra, porque tudo está na palavra, amém? Nada do que existe hoje é fora da palavra, amém?
Porque a gente recebe do alto, do Pai das luzes, né? Todo conhecimento, todo entendimento, tudo que há hoje na terra tem um endereço certo. Tudo foi criado por Ele, inspirado por Ele. E aí, Noemi começa em um ponto muito importante. Ela deu nome ao seu sentimento. Ela deu nome à sua dor. Ela deu nome ao seu momento. E sabe por que muitas vezes a gente fica perecendo muito tempo? Porque a gente não para dar nome àquilo que a gente está sentindo. E ela disse: hoje não me chames Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Quando você tem consciência daquilo que você é, daquilo que você está sentindo naquele momento, isso simplesmente faz com que você comece a pensar e imaginar. Hoje eu estou amargurada. Por que eu estou amargurada? Porque eu estava numa terra estranha, com gente estranha. Eu perdi meu marido, eu perdi os meus filhos. Eu estava num lugar onde havia escassez, amém? Porque se ela foi para a casa do pão, se ela foi buscar pão, é porque ela tinha escassez naquela época. E por isso tudo eu me tornei amarga. Mas, olha que lindo. Ela já saiu de lá sabendo que ela estava amarga. Ela declarou aqui que ela estava amarga. Mas ela tomou uma atitude para sair do lugar onde ela estava. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, quando nós entendemos e reconhecemos aquilo que nós estamos sentindo, porque os nossos sentimentos têm nome. A sua frustração tem nome, o seu medo tem nome, a sua descrença tem nome, a sua indiferença tem nome, o seu desamor tem nome, o seu desapego tem nome, os sentimentos que você tem hoje têm nome. E eles têm nome e eles têm uma causa. Então, por que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo primeiro? Por que eu estou sentindo? E agora o que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou? E ela foi para sair desse lugar. E esse é o terceiro passo que nós precisamos fazer. Não basta entender, não basta saber, mas tem que dar um primeiro passo para que você saia do lugar e consiga realmente tirar aquilo que está te incomodando. E a partir do momento que você dá o nome, que você age, quanto mais rápido você fizer isso, mais prontamente você sai do sentimento que você está. E isso é um exercício que é diário. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, o que é que a sua boca tem declarado? E isso é muito forte, porque como eu disse para vocês, eu aprendi há um tempo atrás. E numa situação, né, que aconteceu, o Fábio conversou comigo sobre uma casa que a gente estava querendo alugar. E eu falei para ele que não dava, e acabei ficando brava com ele, né, e brigando. E eu saí de casa muito chateada naquele dia e entrei no carro dirigindo para o trabalho e comecei a ficar muito incomodada com aquilo. E comecei a chorar por conta daquela discussão. Porque é normal, né, gente? Que em casa briga, discute, né? Ninguém é ET. Se alguém não briga aqui, então, ensina o segredo. Porque eu ainda, né, não descobri. E a gente, né, discute educadamente. E aí, naquela hora, eu falei, mas... peraí. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu falei, Espírito Santo, me explica, o que está acontecendo? E veio a primeira palavra na minha mente. O nome disso é frustração. Eu falei, uau. Falei, Deus tem nome, que eu estou sentindo agora. Frustração. Falei, ok, Espírito Santo, entendi, estou frustrada, tá certo. Por que eu estou frustrada? Porque você tinha um recurso para fazer isso e mal aplicado, você não conseguiu e por isso você está frustrada. E toda vez que ele fala sobre isso, você se incomoda. Eu, uau! Ok, é isso mesmo, Espírito Santo. Mas não tem mais, né? Mas foi a necessidade, mas foi o dia, mas foi o que eu não tinha que fazer. Não tem mais, né? Ou você fez ou você não fez, ok? Sua responsabilidade. Eu falei,
Ok, minha responsabilidade. E agora, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Né? Eu já sei que tem nome, eu já sei de onde veio, e agora? Primeira coisa, peça perdão a ele e diga pra ele que o problema não é ele, é você. E aí... Não, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes não, né? Porque para os homens não ficarem inflados aí, tá? Porque a gente não erra, entendeu? A gente simplesmente vai, né, só ajustando os pontos. Mas enfim... E aí eu liguei pra ele, ele acho que ele não entendeu nada, né? Eu falei, olha, tô te ligando, pedindo perdão, porque eu briguei com você, e o problema não é você, o problema é que eu estou frustrada, porque era pra gente poder assumir esse compromisso agora, e a gente não pôde assumir, e por isso eu tô te pedindo perdão. O problema não é seu, o problema é meu. Tá, amor, tudo bem, né? E falou, ok, amém. Eu falei, Deus, muito obrigada, gente. Deixa eu te falar uma coisa, isso foi tão libertador, porque há muitos meses eu estava sofrendo com isso. Toda vez que ele via uma casa, falava, uma casa aqui. Eu falei, meu Deus. Sabe um gatilho, assim, quando pega, sabe aquela coisa assim que pisa no pé ou algo que incomoda? Só eu tenho isso, né? Vai puxando aí na memória, fala o que é que quando fala ou quando faz me tira do sério. Vai atrás, gente, tem nome. E eu dei nome para aquilo e eu tratei. E naquele momento que eu me permiti sentir, porque a gente, né, não se permite sentir as coisas, né? E deixa eu te falar, se propósito está muito, né, em voga, a gente vai falar de vulnerabilidade, né? Porque vulnerabilidade é poder, né? Mas Deus já falava isso, uma palavra, né? Fraqueza é força, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, enfim. Não tem nada novo, né? Tudo já está aqui, é só recorrer à palavra. E eu fiquei muito impactada com essa forma. E eu falei, Deus, a partir de hoje, então, eu vou ser curada por conta dessa palavra. E depois disso, eu não tive mais o mesmo problema e o mesmo sentimento. Por quê? Porque eu corri rápido. Então, o problema não é você sentir. Sinta mesmo. Chora mesmo. Deixa doer mesmo. Porque a gente é assim, somos feitos de corpo, alma e espírito. A nossa alma grita, a nossa alma chora. Que pessoa que mais chorou do que Davi? Um homem segundo o coração de Deus? Se eu estou errada, me corrija aí, pastor. Na Bíblia eu não lembro. Só Jeremias, né? Não sei qual dos dois chorou mais, enfim. Mas a alma, quem cantou mais sobre a sua alma e colocou para fora isso, foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se era um homem segundo o coração de Deus, que colocou isso tudo para fora, e nós cremos que ele recebia muito do Senhor, então era o Senhor limpando o coração dele. Falei, Deus, o Senhor fez isso com Davi, limpou, eu também quero. E a gente precisa entender e ler sobre cada um dos personagens que a Bíblia coloca, porque não são pessoas aleatórias, não é uma história qualquer, não é um conto de fadas, mas são pessoas que realmente viveram, para que a gente aprenda com eles, aprenda com os acertos e aprenda com os erros, porque a gente quer ser aquele que é muito bom, né? A gente quer ser Ruth, que estava na genealogia de Jesus, né? Mas eu quero ser Noemi. Eu quero ser aquela que carrega algo. Todo mundo tem uma história. O único perfeito foi Jesus. Fala aí para quem está do teu lado. O único perfeito foi Jesus. Único. O único que foi perfeito foi Ele. Eu e você não somos. E como é bom a gente entender e saber que na nossa imperfeição Deus trabalha. E ali, vamos passar um pouquinho no versículo 21. Ela fala, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Lembrem-se que ela tinha chegado na cidade de Belém, que as pessoas a tinham reconhecida. E ela falou, cheia eu parti. Porque ela estava alimentada de onde? De Belém, que era a casa do pão. Então ela saiu de lá cheia. Porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chameis Noemi. Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. E assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora. E chegaram a Belém no princípio das cegas das cevadas. E Noemi, o nome dela significa agradável e suave. E como é que algo agradável e suave se torna amargo? Como é que algo que é
tão bom em um tempo, daqui a pouco já não está mais. Porque o nosso meio influencia o lugar aonde nós estamos. E longe dessa casa do pão é que ela se tornou Mara. Foi que ela se tornou então amarga. Mas essa amargura dela, essa tristeza dela, momentânea, ela não foi suficiente para que Ruth voltasse atrás. Sabe por quê? Porque Ruth, durante muitos anos, mais de 10 anos, com certeza, ela dormia com Noemi, ela acordava com Noemi, ela trabalhava com Noemi, ela comia com Noemi, ela andava com Noemi, e mais uma vez dormia e acordava. Então eu quero te dizer que quem está do seu lado te conhece. A sua situação atual não te define. A forma como você está agora não te define. Quem você é hoje não te define. Sabe por quê? Porque tem alguém que anda com você, que conhece você tão profundamente, que ainda que você esteja chorando, caída, cabisbaixo, não vai deixar de andar com você, não vai deixar de seguir Jesus, não vai deixar de ir aonde você vai, não vai deixar de confiar na tua palavra, porque durante muito tempo andou com você, sabe quem você é, sabe do que você é capaz, sabe da fidelidade que você carrega, sabe qual é o seu nome, sabe por onde você vai andar, e aonde você for, essa pessoa vai querer estar. Porque é assim, quando nós estamos cheios da presença de Deus. Então, não importa como você está hoje. O teu hoje não define o teu destino. O teu hoje não determina aonde você vai estar. Pode chorar agora, pode estar amargo agora, pode estar difícil agora, pode estar caído agora, mas o Senhor te conhece. E se um dia você já pisou neste lugar, se um dia você já esteve na casa do pão, ainda mais, quando você voltar para a casa dele, ele vai te conhecer e vai te chamar pelo seu nome. Assim como essas pessoas, quando você pisa na casa do Senhor, uma vez que daqui você saiu, quando você entra, ele chama você pelo seu nome. Ele não chama você pela sua situação, ele não chama você pela sua circunstância, ele não chama você pela dor que você carrega, ele te chama pelo teu nome, para aquilo que ele te criou. Porque esse é o nosso Deus, que sonda e esquadrinha os nossos corações. Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Deixa eu te dizer, pode ser que hoje o seu dia esteja sem contentamento. Pode ser que hoje o seu dia esteja difícil. Porque o dia mau chega para todo mundo, amém? O dia de caverna chega para todo mundo. Chegou para Elias, chegou para Davi, chegou até para Jesus, quando perdeu Lázaro, chegou para Jesus quando estava no Getsemane. O dia mau chega para todo mundo. Mas quando você lembra de quando você começou, de tudo que o Senhor já fez, quando você traz à memória cada um dos benfeitos do Senhor, cada uma das promessas que Ele te fez, queridos, não tem tristeza certa. Quando você traz à memória aquilo que te traz esperança, não tem dor certa. E tudo que nós precisamos cuidar é da nossa mente, é do nosso coração. Porque quando a nossa mente começa a vaguear, ela vai para muitos lugares que a gente muitas vezes nem entende, nem fala, por que eu estou pensando nisso? Gente, capacete da salvação é para colocar todo dia. Nem levantou da cama, já sai de capacete. Sabe por quê? Porque vem aquele pensamento que você fala,
A gente nem sai da cama, já abriu o olho, às vezes até dormindo, né? Mas abriu o olho, você já começa. E não para. Então a gente precisa estar revestido com o capacete da salvação para que você não perca ela. Porque tudo é muito tênue, a gente é bombardeado o tempo todo. Nós adultos somos bombardeados com todos os estímulos o tempo todo. Nossas crianças são bombardeadas com todos os estímulos o tempo todo. Nossos adolescentes são bombardeados com todos os estímulos o tempo todo. Os nossos jovens, eu falo, Senhor, guarda esses adolescentes e esses jovens, porque não é fácil. A gente já passou por isso e fala, ufa, né? Mas volta aí a memória. A gente, né, depois que cresce, parece ter amnésia. Já desse eu falei, deixa eu lembrar, né, da minha adolescência, da minha infância. Volta aí, pra você foi tranquilo. E aí hoje você quer que pro seu filho, pra sua filha, não, isso é normal, isso é... Não sei como é que você consegue ter um pensamento desse. Mas pra gente foi bem facinho naquela época, né? Acho que não. Então, a gente precisa estar vigilante, blindar a nossa mente. Mas blindar a mente com o quê, Ana Paula? Com a palavra. Com a palavra, é a palavra que vai fazer com que a gente possa ir e voltar. É a palavra com que faz você sair do lugar onde você está, ir para uma terra diferente, com um povo que adora outros deuses, continuar sendo fiel a Deus, voltar para o mesmo lugar e fluir naquilo que o Senhor te confiou. Então, se você está sem esperança, sem expectativa, em um cenário de escassez, eu te falo nessa noite, em nome de Jesus, volte para a casa do pão. Sabe por quê? Porque na sua vida o problema não é falta. Na sua vida o problema não é escassez. Nós temos um país farto de recursos, de pessoas. Nós temos um país farto de tudo aquilo que você possa imaginar que um dia vai fazer parte da sua vida e que você desejou. Nós vivemos em um mundo em que tudo é possível. Mas não é possível porque simplesmente foi uma invenção do homem. Porque Deus diz que dele é o ouro e dele é a prata. Mas quando a gente fala que todos os recursos estão disponíveis, a gente não está falando só de recursos financeiros, a gente não está falando só de recursos de bens materiais, estou falando de todos os tipos de recursos, de ensino, de entendimento, né, de empreendimento, enfim. Eu não sei qual é o recurso que você está precisando nessa noite. O Senhor só me fala de recursos. Eu não sei qual é o recurso que você está precisando nessa noite. Mas o Senhor manda te liberar uma palavra que o teu problema não é o recurso que você está precisando. Porque ele já existe. O teu problema é quais são as suas dificuldades que têm te impedido a ter acesso a esses recursos. Não tem nada impossível para você. Não tem nada que você possa acessar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus já criou todas as coisas. O nosso Deus já providenciou todas as coisas. O nosso Deus, no céu não tem falta, no céu não tem escassez, no céu tem abundância e tem maná que cai todos os dias. Tem aquilo que eu e você precisamos e já está disponível. Você não precisa somente pedir, mas você precisa acessar. Qual é a dificuldade que você está tendo para acessar o recurso que Deus já liberou na sua vida? Ore ao Senhor, porque o recurso já está disponível. Pare de orar falando, Deus, eu preciso. Deus, não tem. Tem. Peça para Deus te mostrar onde está. Você está batendo na porta errada. Você está andando numa porta errada. Você está sentando na mesa errada. Você está fazendo o negócio errado. Você está estudando a disciplina errada. Peça ao Senhor o que você precisa fazer para acessar aquilo que Ele tem disponível para você. Não se trata de escassez, se trata de acesso. E nós já temos livre acesso ao Pai por Jesus. O Espírito Santo nos pega pela mão, queridos. Nos leva até a porta que é Jesus e fala: entra na sala do trono. Entra na sala do trono, o véu se rasgou. Entra na sala do trono. Tudo que você precisa já está lá. Então,
Ruth foi colher espigas no campo de Boaz, segundo orientou Noemi. Noemi sabia onde estavam as espigas. Noemi sabia onde estava o recurso. E ela ensinou para Ruth como acessar o recurso. Você entende por que eu quero ser Noemi? Eu não quero ser Ruth. Deus, amém pelas Ruths, mas eu quero ser Noemi. Ela disse para ela aonde estava o recurso. Ela disse para ela aonde você vai colher as suas espigas. Aonde você vai buscar então os recursos que vai alimentar não somente você como a mim. E interessante é que no capítulo 2, versículo de 11 a 13, depois que ela estava, colhendo, e Boaz achou graça ali, naquele momento, ela perguntou, por que achei graça em teus olhos, para que faças de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondendo Boaz, e disse, bem se me contou quanto fizeste a sua sogra, depois da morte de seu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e viesse para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E depois ela falou, e disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ou seja, ele ouviu falar de Ruth. Ele ouviu falar que Ruth era uma estrangeira que tinha sido tão excelente para sua sogra, que agora ela estava ali naquele lugar. E esse favor que ela derramou sobre a vida de Noemi, se voltou também para ela. Toda semente que nós plantamos, ela não volta vazia. Nenhuma semente no reino espiritual é neutra. Ou ela produz para o bem, ou ela produz para o mal. Nenhuma semente é neutra. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E nisso, ela diz para ele que encontrou então o consolo. E só quem nos traz o consolo e o conforto é Jesus. Então, mesmo você sendo estrangeiro, mesmo você não conhecendo a esse Jesus, mesmo você vindo de outros lugares, mas quando você acessa a casa do pão, tem consolo, tem conforto, tem colo. Na casa do Pai não falta nada. Na casa do Pai não falta nada. Aonde Jesus está, não falta nada. Pode ser que você ainda não tenha acessado, mas faltar, não falta. Mas o que seria da vida de uma pessoa amargurada se ela não tivesse uma Ruth? O que seria da minha vida e da sua vida se nós não tivéssemos uma Ruth? Se nós não tivéssemos alguém que pegasse na nossa mão para nos ensinar aquilo que verdadeiramente vai nos dar a saciedade e vai nos trazer a redenção. E aqui eu falo com muito temor, como falou Paulo, né? Digo eu e não o Senhor, né? Então digo eu, não a Bíblia. Que eu entendo que naquele momento, Boaz, com a presença de Jesus, só pôde ser acessado por Ruth, porque houve um Espírito Santo chamado Noemi para poder conduzi-la. Naquele momento, Noemi para mim simboliza o Espírito Santo, que pega na sua mão, como ele fez comigo, te ensina, te instrui, te leva,
te guia, te coloca no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, para que você não saia mais dali de mãos vazias. Eu não sei qual o negócio que você precisa fazer até a próxima semana, mas peça para o Senhor te pegar pela mão e te levar no lugar certo, com a pessoa certa, para que você consiga voltar com alegria trazendo os seus feixes. Para que você volte trazendo os seus molhos. Aquele que segue o caminho, semeando e chorando, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Então se prepara, porque você não vai voltar trazendo um balde, você vai voltar trazendo um cesto cheio. Eu te declaro essa palavra com toda certeza, como eu vi este fim de semana. Cestos e cestos e cestos e cestos cheios. Cestos e cestos cheios, fartos. Ruth tinha um chamado. E Ruth não foi termômetro naquele lugar. Ruth foi termostato na vida de Noemi. Termômetro segue a temperatura. Quantos graus está fazendo? 30, 20, 40? É só para isso que o termômetro serve. Termostato é o que faz parte do ar-condicionado. Eu não entendo de mecânica, nem de eletrônica, nem de ar-condicionado, mas eu sei que existe um termostato lá dentro. E que esse termostato é responsável por regular a temperatura. Então ele não vai medir, mas ele vai regular. E vai dizer se vai estar mais quente ou vai estar mais frio. Então seja você como termostato para que você aumente a temperatura dos ambientes aonde você está. Você é responsável por aquilo que você carrega. Então, enquanto tinha uma Noemi amarga chorando, tinha uma Ruth cheia de esperança, com tanta fome e sede de conhecer aquela casa do pão, de comer todo o alimento que tinha disponível naquele lugar, que ela não olhou a circunstância de Noemi, que ela não olhou a amargura daquela mulher, mas ela conseguiu transformar toda a tristeza em alegria. Eu não sei como você é, mas eu sei que aonde você está, até a tristeza tem que saltar de alegria, porque a palavra sim nos confiou. E isso está dentro de mim e de você. E o acesso não é só meu. O acesso não é só do pastor. O acesso não é só para aquele que está trabalhando. O acesso é para todos nós que fomos chamados filhos. E para todos aqueles que ainda não conhecem, mas que querem conhecer nessa noite, que querem comer desse pão novamente. Aquele que está faminto nessa hora e que precisa voltar. É para nós. É para nós. E a terra era fértil. O meio era fértil. A sequidão de Noemi não foi suficiente para impedir a colheita de Ruth. Ei, o seu meio não é capaz de impedir a sua colheita. Quem está do seu lado precisa te impulsionar para que você colha, e muito. Se você está andando ao lado de pessoas que ao invés de te impulsionar estão entulhando seus poços, mude de amizade. Não ande com entulhadores, porque daqui a pouco pode ser que você seja um entulhador. A menos que a palavra dentro de você esteja tão enraigada e as suas raízes tão profundas a ponto de que você consiga tirar aquela pessoa daquele lugar. Mas tenha certeza primeiro de quem você é antes de fazer isso de qualquer jeito. Fica um alerta. Não bote a mão aonde o Senhor não te mandou, achando que você está indo na força do seu braço. Não bota a mão para tirar de um buraco alguém se você ainda não terminou de subir. Porque você pode ir junto. Então vá. Quando o Senhor assim te confirmar que é o momento certo, que é a hora certa para que você possa agir. Porque Ele não quer que você se alimente de forma rasa, para que você saia simplesmente e morra de fome no meio do caminho. Ele quer como assim? Que Ele quer fazer com você como Ele fez com Noemi. Que alimentou ela a tal ponto que nem os anos foram suficientes
para fazê-la ela apostatar do seu Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa mulher não apostatou da fé dela, tanto foi que Ruth foi atrás dela. De tão poderoso que foi o testemunho de Noemi. A unidade que as duas encontraram mudou todas as coisas. Lembra que lá no começo eu falei que ela começou a ser curada porque ela nunca mais comentou sobre que ela deveria voltar atrás, que aquele não era o lugar, que ela não tinha mais filhos? Foi quando ela declarou que o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. A salvação de Ruth iniciou quando ela declarou a unidade a Noemi. Da mesma forma, Noemi começou a ser curada quando ela recebeu essa palavra. Eu não sei se você chegou hoje, eu não sei se você chegou ontem, eu não sei se você já aceitou Jesus, eu não sei da sua vida, mas eu quero te dizer que você sim pode receber a salvação, enquanto o outro pode receber cura. Na unidade há cura e salvação. Cura e salvação. Cura e salvação. E nós somos alcançados pela libertação. Porque quando elas foram curadas, quando elas foram salvas, elas foram libertas. Porque aquilo que aprisionava a vida de Noemi, que era a tristeza e a amargura, não aprisionou mais. E aquilo que tirava muitas vezes o sono de Ruth também não tirou mais. Porque ela tinha uma responsabilidade para com a sua sogra. Mas imagina só você ficar presa a uma pessoa porque está triste, amargurada. Quem é que quer ficar o tempo inteiro preso com alguém? Libera em nome de Jesus a vida da pessoa que está te prendendo. Se tem alguém amargurado junto com você, seja cura, e não alguém que vai prendê-lo ainda mais. E se você está amargurado, libera o destino dessa pessoa em nome de Jesus, porque o propósito dela é lindo. Ruth não era para estar na genealogia de Jesus. Boaz estava na genealogia de Jesus, porque o campo era dele, a terra era dele, ele já estava. Mas Ruth não era para estar. E ela teve o privilégio de entrar e ser bisavó de Davi, porque uma mulher deixou de lado as mágoas, os ressentimentos, as tristezas, para que outra pudesse entrar no seu propósito e virar então aquela que daria luz a um Salvador lá na frente. Só houve uma Ruth na Bíblia porque houve uma Noemi. Nós só ouvimos falar de Ruth porque houve uma Noemi. Mas ao mesmo passo que nós só ouvimos falar de Noemi porque houve uma Ruth. Mulheres na Bíblia não eram mencionadas no Velho Testamento, a menos que fossem muito importantes, e no Novo, quantos mais se foram contados, não havia esse senso. Então, se existem mulheres na Bíblia, é porque houve algo muito pontual que foi feito por cada uma delas. E imagine só, qual é a história que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos? A tua postura diante da sua dor, diante da sua dificuldade, diante dos seus problemas, mata ou salva? Enterra ou resgata? Traz morte ou traz vida? Eu quero ser Noemi. Eu não quero ser Mara. Eu quero ser Noemi. Eu quero ser uma Noemi depois de Ruth. Levanta, Deus, Ruth na minha vida. Levanta Moisés. Levanta Josué na vida de Moisés. Levanta Samuel na vida de Elias. Levanta, Deus, Timóteos na vida de Paulo. Levanta Eliseus na vida de Elias. Somos complementares em tudo que nós fazemos.
Deus não fez nada sozinho. Jesus não fez nada sozinho. O Espírito Santo não fez nada sozinho. Desde o princípio, criou Deus todas as coisas. E Ele não estava só. Pai, Filho e Espírito Santo. Desde o princípio, em todos os lugares, Jesus não fazia nada sem orar ao Pai, sem o direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo não agiu antes que Jesus desse uma ordem. E por que você ainda teme em fazer todas as coisas sozinho? Por que você ainda teme em fazer todas as coisas na força do seu braço? Por que você ainda teima em achar que você é bastante o suficiente para que consiga todas as coisas? Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Isso não é um versículo somente para casamento. Isso é um versículo para a nossa vida cristã. É melhor ser 2 do que ser 1, porque tem melhor pago o seu salário. Porque no dia que ninguém puder vir por estacionamento, alguém virá. Porque no dia que não tiver ninguém para tocar uma guitarra, vai ter alguém para fazer. Porque no dia que não tiver aqui o pastor para pregar, vai levantar a pastora para pregar. Porque no dia que não tiver ninguém para entregar um colete, vai ter alguém que entregue. Porque no dia que chamarem, que precisarem de um pastor para expulsar um demônio e ele não tiver, quem vai é você. Se chamarem alguém porque precisa de uma oração para cura e não tiver ninguém, quem vai é você. E como é que você está se preparando? Você vai na força do seu braço ou você vai em nome de Jesus? Quem é que vai te guiar? Quem é que vai te dar o discernimento? É a sua mente ou é o Espírito Santo? Não estamos sozinhos. Não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Não vem com essa de que congrego online é suficiente. Não preciso de igreja. Precisa. Nós precisamos um dos outros. Porque na unidade Deus ordena a bênção. Nós precisamos uns dos outros. Tudo tem um tempo específico. E louvado seja Deus pelo tempo que Ele nos permitiu avançar em 2 anos em tecnologia, o que nós levaríamos talvez até 10 anos. Obrigada a Deus por remir este tempo que permitiu que o acesso se expandisse. E hoje ninguém tem mais desculpa para saber: eu não sabia, eu não vi, eu não conheço. Porque se você tem um celular na sua mão, todo o conteúdo está disponível. Se você tem acesso à pornografia, se você tem acesso a vídeos de terror, seja lá o que for, você tem acesso à palavra de Deus. Todo o conteúdo está na sua mão. Então usa o que o Senhor colocou. Porque nós cremos que no tempo em que nós não poderemos andar com Bíblia, a Bíblia vai estar dentro do bolso, dentro de um celular. Não tem desculpa para você não carregar a palavra. Não tem desculpa. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso à palavra. Está faltando a gente arder por Jesus, ter um amor tal que aonde Ele estiver nós sintamos a vontade de estar também. Não tem como nós estarmos em lugares diferentes sem querermos levar a presença daquele que nos chamou. Você carrega a presença. Você carrega a presença. Se você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo de Deus. Não espere somente falar em línguas para poder transbordar da presença do Senhor. Porque o Espírito Santo já está em você. Tudo que você precisa, o Pai já te entregou. Tira do meio aquilo que está dificultando o teu acesso ao trono. O que você precisa já está disponível. Você só precisa acessar. Então, aceite quem te estende a mão. Aceite quem fala: vou caminhar contigo. Chorando, sorrindo, com dinheiro, sem dinheiro, rico, pobre.
doentes são, estou contigo. Ache pessoas que digam: vou com você aonde você estiver. Sabe por quê? Porque eu te conheço. Será que nós temos coragem de dizer como Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Você tem coragem de declarar isso aí? Sede meu imitador como eu sou de Cristo. Receba o amor de quem está do seu lado, porque nós já recebemos todo amor. Na cruz nós já recebemos todo amor. Deus derramou e demonstrou todo o seu amor quando Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. E se você aceitou esse amor, o qual você não viu, por que você não pode aceitar o amor de quem está do seu lado? Aceita o amor. Compartilhe o que você sabe. A palavra fala que é melhor dar do que receber. Compartilhe o que você sabe. Nós temos pessoas talentosas em todas as áreas aqui dentro. Nós temos talentos natos aqui dentro. Ei, o Senhor conta comigo. O Senhor conta contigo. O Senhor conta com cada um de nós. Porque aquilo que eu não tenho, você tem. E aquilo que o Senhor precisa já está na tua mão. E já foi liberado para você. Uau! Compartilha o que você tem. Compartilha o teu testemunho. Compartilha a tua vida. Compartilha a tua dor cura. A tua dor cura. Decida compartilhar. Abra a porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa e cearei contigo. Eis que estou à porta e bato. Uau! Jesus está à porta batendo. Quem vai abrir o coração é você. Quem vai abrir o coração é você. Nós só estamos aqui para ser Noemi na sua vida. Que se levantem as Noemis. Que se levantem os Moisés. Que se levantem os Elis. Que se levantem os Elias. Que se levantem. Que se levantem. Que se levantem aqueles que vão formar. Que se levantem aqueles que vão orientar. Que se levantem aqueles que vão carregar pela mão. Que vão chorar junto. Que vão gemer junto. Mas que vão entregar tudo. Eu não quero nada pra mim, Deus. Eu não quero nada pra mim. Eu falo pra Deus, diante de Deus e diante de vocês como testemunha, que se for pra mim somente que o Senhor tire, é melhor que eu não tenha do que comer a semente que Ele tem entregado. Não coma a sua semente. Não coma a sua semente. Não coma a sua semente. Entrega aquilo que o Senhor te confiou. Não importa o tamanho da árvore. Pode ser que você não seja uma jaqueira. Pode ser que você não seja um pé de mamão. Mas pode ser que você seja um tomate. Pode ser que você seja uma cebola, eu não sei. Mas tem alguém que gosta de cebola. Tem alguém que gosta de jaca. Tem alguém que gosta de tomate. Tem alguém que gosta de coentro. Tem alguém que gosta daquilo que você entrega. Tem alguém precisando daquilo que você entrega. Saiba a hora certa de agir. Saiba a hora certa de se mover. Ei, você não está aqui simplesmente num momento qualquer. Você não veio para um ajuntamento qualquer. Este lugar não é para nós fluirmos. Este lugar é para você. O agir é teu. O agir é teu. Nós preparamos esse ambiente para você, mas o agir é teu. O passo é teu.
24, 14 e 15. Então as mulheres disseram a Noemi, presta atenção: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama, tu teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ei, tem pessoas que na tua vida vai ser melhor do que os filhos que você ainda não gerou. Tem pessoas que vão ser melhor do que aquilo que você jamais pensou. E a palavra diz que Noemi se alegrou porque ela gerou, porque Ruth gerou a Obed. E depois então a Davi. E ela contemplou e celebrou o milagre. E aquela que antes chorava não chora mais. Porque quando o teu milagre chegar, você já nem vai mais lembrar do dia que você chorou. Você já nem vai mais lembrar das dores que você sentiu. Porque quando você estiver com o menino no colo, balançando, ainda que não seja seu, você vai se alegrar. Eu quero ser Noemi, chorar pelo milagre que não é meu. Queira você terá milagres pelo qual você somente vai chorar. Oh. Noemi chorou e se alegrou por um milagre que não era dela. No meio do nosso povo, na casa do pão em Belém, não há inveja. A compartilhar de bênção, a chorar milagre. Se a gente chora as lutas, por que a gente não chora o milagre? Chora o milagre do teu amigo. Chora o milagre do teu irmão. Se alegra. Eu quero ser Noemi. Se alegra. Quando o milagre chegar, celebre. Se alegre. Viva o milagre com toda a expectativa. E todo olho verá, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Quando você estiver com o seu milagre, não é somente você que estão contemplando, porque aquelas mulheres falaram para ela: bendito seja o Senhor. Quando o teu milagre chegar, ninguém vai dizer que foi você que recebeu, mas vão saber devolver a honra para quem tem honra, e a honra é do Senhor Jesus. A honra do teu milagre é o Senhor Jesus. O carro que você está esperando, a honra é do Senhor Jesus. O recurso financeiro que você está esperando é do Senhor Jesus. A salvação do seu pai é do Senhor Jesus. A salvação da minha casa é do Senhor Jesus. A honra é dele. A glória é dele. A honra é dele. E a ele somente nós vamos devolver a esta honra. Ao nosso Jesus, a ele seja a honra, a glória para todos sempre, sempre. Eu não sei qual foi a sua expectativa de entrar aqui nessa noite, mas o pastor me permitiu. Eu quero chamar 3 grupos de pessoas aqui. Deus falou que era para entregar tudo, então eu não quero reter nada. Nunca mais nós não vamos reter nada para nós. Nunca mais você vai reter nada para você. Não interessa onde você está, como você está, o tempo que for, a hora que for, entrega. Só que eu te digo uma coisa: faz rápido. Faz rápido. Porque se você não fizer, pode ser que uma Ruth se perca no meio do caminho. Seja diligente.